Oi, hoje é quarta-feira, 27 de setembro, data onde comemoramos o Dia Mundial do Turismo. Por isso, eu trouxe uma tag que tem a ver com o assunto. A tag de hoje é Um País, um Livro. Mas antes de eu responder esta tag, eu já vou pedir para tu deixar o teu like nesse vídeo e se inscrever no meu canal. Eu vou deixar aqui no box de informações o vídeo original da tag, da pessoa que criou essa tag, assim como vou deixar as perguntas, caso você queira fazer aí na tua casa. A primeira pergunta da tag é: cite um livro que se passa num país que você nunca visitou. A resposta para esta pergunta poderia ser quase que basicamente todos os livros que eu tenho na minha estante, porque fora o Brasil eu conheço apenas o Uruguai e nem fui para lá para turismo, então conheço muito pouco daquele país. Não sou uma pessoa muito viajada, mas para responder esta pergunta eu trouxe Paris para que obviamente se passa em Paris. A segunda pergunta da tag é: um livro que te despertou vontade de conhecer um país que você nunca se interessou. E a resposta para esta pergunta é Mister. Eu lembro das emoções lendo este livro e principalmente da minha curiosidade em pesquisar onde ficava a Albânia, como era a Albânia. A personagem deste livro veio de uma cidadezinha da Albânia, ela falava muito bem dessa cidadezinha, embora ela vivesse em condições precárias naquela cidade, ela gostava muito de onde ela morava. Ai, socorro. Obrigada, alergia, por aparecer no momento mais apropriado do dia. Sério, gratidão. Retomando após uma crise alérgica, então se vocês notarem que a minha voz está diferente, meu olho está mais vermelho, tive uma crise alérgica agora, mas tá tudo sob controle. Então, sobre o livro, a nossa personagem era da Albânia, falava muito bem sobre o país onde ela cresceu e embora ela vivesse em condições muito precárias lá, e eu nunca tinha me interessado sobre o país, muito menos a cidade onde ela morava, que agora eu não lembro onde era, mas eu lembro que de ouvir ela falar eu me interessei muito e parava a leitura e ia pesquisar as cidadezinhas da Albânia, então com certeza a minha resposta para essa pergunta é Mister. A terceira pergunta da tag é: um livro que se passa em um país que você já esteve. E para esta pergunta eu peguei Livre para Recomeçar, de uma autora brasileira. O livro se passa aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, então moro no Brasil, já estive no Rio de Janeiro. Achei o livro perfeito para essa pergunta. Inclusive, este livro é maravilhoso, não só porque se passa no Brasil, no Rio de Janeiro, mas porque conta bastante da nossa história, bastante da história, principalmente do Rio de Janeiro, de algumas coisas de antigamente. É uma leitura que vale muito a pena, eu adoro. A quarta pergunta da tag é: um livro que se passa em um país gelado. E para esta pergunta eu não tenho o livro físico aqui, porque na época eu li ele emprestado de uma biblioteca, então eu não tenho o exemplar em casa. E é o livro de contos do John Green, com outros autores, ele escreveu um conto cada autor e eu sou completamente apaixonada neste livro. Eu não lembro o nome da cidadezinha onde se passava a história, mas era nos Estados Unidos, um país bastante gelado, né? E o nome do livro é bastante sugestivo, né? Deixe a neve cair. Então é um dos livros que eu li que tinha mais frio assim, bastante neve, as pessoas presas numa nevasca.
Então, para esta pergunta é: deixe a neve cair. A quinta pergunta da tag é: cite um livro que se passa em um país tropical. E para responder esta pergunta, eu trouxe novamente um livro brasileiro que se passa no Brasil. E eu estou falando de Sol em Júpiter, um livro que me surpreendeu demais quando eu fiz a leitura. E eu lembro de vários momentos da personagem indo pra praia, então curtindo aquele calorzinho de países tropicais, sabe? A sexta pergunta é: cite um livro que te deu ainda mais vontade de conhecer um lugar. Eu sempre tive muita vontade de conhecer Londres, então para esta pergunta não poderia ser diferente. Escolhi um livro que se passa em Londres, aliás, praticamente a coleção inteira, e eu estou falando de Os Bridgertons. Aqui eu tenho E Viveram Felizes para Sempre, que é o 9º e último volume da série, mas o livro aqui está representando toda a série, que praticamente toda ela se passa em Londres. São romances de época que mostram uma Londres diferente daquela que eu quero conhecer agora, mas continua sendo Londres, né? E não só Londres, mas como outras cidades, outros estados da Inglaterra, eu quero muito conhecer. A sétima pergunta da tag é: um personagem que fez uma road trip. E para responder esta pergunta, eu trouxe o livro Amor e Sorte, que conta a história da Ed, que passa a maior parte do livro dentro de um carro com o amigo do irmão dela e o irmão dela. Eles estão indo para um festival de música, se não me engano, e até chegar a este festival eles passam por vários outros lugares. Eles fazem uma viagem bem grande, então dá para se considerar que é uma road trip. E é um livro fantástico também, super indico para vocês. A oitava pergunta da tag é: um livro que se passa dentro de um carro, de um avião, de um trem ou de um navio. Para esta pergunta eu fiquei me questionando muito se eu colocava de novo Amor e Sorte, que se passa a maior parte do tempo dentro de um carro, mas eu lembrei que eu tenho aqui O Roubo, que se passa a maior parte do tempo dentro de um navio, porque a história é de piratas. Então este daqui é a resposta para a oitava pergunta. A nona e última pergunta pede assim: um livro que se passa em um lugar onde você gostaria de estar agora mesmo. E a resposta não poderia ser diferente. Eu queria estar em Malibu. Então eu trouxe aqui o livro Malibu Renasce, que é uma cidade da Califórnia, dos Estados Unidos. E Malibu, gente, quem não gostaria de estar em Malibu? Eu gostaria muito, inclusive agora com este calor que está fazendo, seria muito melhor estar passando calor lá na praia de Malibu do que aqui, dentro do meu quarto, não é mesmo? Então eu gostaria muito de agora estar em Malibu. E aí, gostou das minhas respostas para a tag Um País, um Livro? Agora eu quero que você me responda aqui nos comentários qual o livro que se passa em um lugar que você gostaria muito de estar. E eu espero que com este vídeo a gente possa fomentar o turismo, é claro que não só de lugares distantes àquele que a gente está inserido, onde a gente mora, mas do lugar onde a gente está inserido mesmo, da nossa cidade, das cidades vizinhas, do nosso estado. Eu acho muito importante a gente fazer esse fomento ao turismo. Então, se você puder, visite algum lugar turístico, seja próximo, seja longe da onde você mora, que tenho certeza que você não vai se arrepender, porque conhecer histórias do lugar onde a gente mora ou de outros lugares é muito importante. Não esquece de deixar o teu like nesse vídeo, se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito e de compartilhar esse vídeo com teus amigos e familiares e pedir para eles também se inscreverem no meu canal. Por hoje era isso, beijinhos, tchau!